Poucas línguas são atestadas continuamente durante tanto tempo quanto o grego. Tem algumas, duas, três línguas que são atestadas há mais tempo, mas o grego é uma das que está lá, das top 5, né? A gente vai começar hoje a aprender o alfabeto, a pronúncia, algumas coisas, alguns sinais diacríticos para a gente poder prosseguir em direção à leitura dos clássicos, que mesmo demorando com perseverança a gente chega lá. Eu não vou falar tanto dessa história longa da língua grega agora, nos próximos encontros, conforme a oportunidade for aparecendo, eu vou falando um pouquinho, tá? Então agora são só os subsídios para a gente começar a poder ler, para ler os textos. Então vamos lá. Eu vou falar sobre o alfabeto, vou falar sobre os sinais diacríticos. Então vamos lá. Muita gente conhece das aulas de matemática, da escola, o alfabeto grego, mas eu vou repassar aqui só para ter certeza que todo mundo lembra das letras. Então a primeira letra é o alfa, a gente tem ela maiúscula e minúscula, tá? O alfa é, grosso modo, a letra A, o B é o beta é a letra B. Aqui é muito importante ressaltar que eu estou usando a chamada pronúncia restaurada, eu não estou usando a pronúncia do grego moderno, tá? Onde o B, por exemplo, tem o som de V e o nome da letra não é beta, mas vita. Gama, alfa, beta, gama, sempre som de G, nunca som de G, como em português gelo, por exemplo. Delta, som de D. Epsilon ou epsilon, ela tem um som de E. Esse epsilon é um E breve. Zeta, que tem o som de Z. Eu vou falar um pouquinho vou falar agora. É o seguinte, existe algo, se vocês forem procurarem na Wikipédia em inglês, na página da letra zeta, tem uma lista de argumentos pró e contra o som do zeta ser z ou zd, ao contrário, né? Ali vocês podem ler, interessante. E num livro bem recente sobre a língua grega, de um grande especialista chamado Don Ring, ou Ring, ele prefere dizer e diz que SD era usado, quando a gente lê, por exemplo, Safo ou outros escritores de Lesbos, no dialeto de Lesbos, era escrito SD, né? Então, mas a gente vai usar aqui como dz, tá? Mais para frente a gente aprofunda um pouco essa questão. Depois tem o eta, que também tem o som de E igual o epsilon, mas em origem ele é um E longo, de maior duração. O θ, som de C, pronunciar um T com a língua entre os dentes, né? Th. O iota, o I, grosso modo do português. O kappa, com som de K. O lambda, com som de L. O M, mu, com o som de M. O ni, com o som de N. Xi, é uma letra dupla que corresponde ao som K ou G seguido de S, Xi. Omicron, que é O pequeno, porque ele é o O breve, de pouca duração. Depois o Pi, com o som de P. O Rho, com o som de R, Ra, nunca com o som de Ra, né? Ra, Re, Ri, Ro, Ru. O sigma, com som de S. O sigma, a gente vê aqui que ele tem três formas, uma maiúscula e uma minúscula, e essa última é a forma minúscula final, tá? Quando ela é a última letra da palavra. Depois o tau, que tem som de T. O Y, que tem som de U. Você faz boca de U, A, E, I, O, U, e com essa boca de U você pronuncia o I, U. Igual a vogal em francês ou em alemão, tá? U. Depois tem o Fi, som de F.
Essa é outra questão que a gente poderia debater exatamente o som, porque o som em origem não é o som de F, mas a gente vai usar aqui como F. O Ri, né? Esse som aspirado, Ri. O Psi, que é outra letra dupla, né? P ou B seguido de S. E depois o Ômega, que é O longo, que é o O de maior duração. Tá? Existem outras letras usadas na antiguidade, em alfabetos regionais, mas a gente não vai ler nenhum desses textos, então não tem problema. A letra que não precisa perder tempo agora. A letra dessas quatro que a gente vê aí, o de gama, copa, estigma, san ou samp, vale a pena a gente lembrar o de gama, que tem o som do W no inglês, o A. Uau, eu, i, o. O de gama ajuda a explicar muitos processos fonológicos da língua grega. E a gente vai falar do de gama bastante nos nossos próximos encontros. Tá? Então aqui está todo o alfabeto. A gente agora vai tratar dos diacríticos, ou seja, aqueles sinais, né, escritos em cima ou embaixo da letra. O primeiro deles, e muito comum, e que a gente tem hoje em praticamente todas as edições, é o chamado iota subscrito, é o I escrito embaixo da letra. O motivo pelo qual ele é escrito embaixo da letra, assim, no final da palavra, é porque ele perdeu a pronúncia, mas a gente aqui vai usar a pronúncia do iota porque ele ajuda a lembrar a terminação da palavra. Então, por exemplo, a gente vê a palavra ode ou oidei aí, que está no dativo, e a gente vê aqui no primeiro... na primeira célula aqui, a gente vê no finalzinho ele subscrito e aqui ele não subscrito, né? Então, oide, ode, oidei, né? E aqui o iota maiúsculo, aqui ele minúsculo do lado das letras maiúsculas e aqui ele embaixo das letras maiúsculas. Ele aparece embaixo de 3 vogais, do alfa, do eta e do ômega, né, de vogais longas. E aí a gente tem os acentos. Os acentos são de 3 tipos em grego. Ele pode ser agudo, que é igual ao nosso agudo do português, né, começando embaixo da esquerda e subindo para a direita. A gente vê aqui. A gente tem o acento grave. Eu vou explicar mais para frente o que o acento grave, por que o acento grave é diferente do agudo. E a gente tem o acento agudo, o acento grave, ele só aparece no final de palavra, tá? E a gente tem o acento circunflexo, que na verdade não é um circunflexo igual ao do português, ele é quase sempre escrito como um tio, tá? E normalmente ele indica a fusão de vogais. E aí a gente tem o chamado espírito, né? O espírito forte e o espírito fraco. Tem nomes diferentes em outras, espírito lenis, espírito brando, mas o nome não faz diferença. Esse espírito, o espírito forte, ele é sempre para dentro, né? Da letra. Ele indica uma leve aspiração, como se fosse um H. Então isso aqui a gente leria Ra. Ele aparece sempre no começo de palavras, quando a palavra começa por vogal. O espírito fraco, eu escrevi aqui errado, frace, né, fraco, ele é sempre para fora e ele não indica que a vogal deve ser pronunciada como é, sem aspiração, tá? O espírito, no início de palavra, tanto forte quanto fraco, pode aparecer em combinação com os acentos, tá? Então aqui, por exemplo, a gente pronunciaria Ra e aqui A, tá? A função do acento também é interessante historicamente. Por agora a gente vai ficar como se ela fosse o acento do português, indicando onde a sílaba tônica está. Mais para frente eu vou explicar a origem do acento e o que ele, além
da tonicidade da sílaba, qual que era a função do acento, tá? A gente tem também alguns sinais, né, que aparecem, por exemplo, a diéresis, que ela indica que a vogal é pronunciada como se fosse uma outra sílaba, né, um hiato. Então, por exemplo, a gente tem aqui a palavra aülos, aülos, com o A acentuado, né, esse A aqui é o privativo de ülos, e isso quer dizer imaterial. Mas a gente tem a palavra aulos, que quer dizer flauta. Então, quando a gente vê esses dois pontinhos aqui, ele é bem pouco usado, tá? A gente vai demorar para encontrar ele, provavelmente. Tem o corones, né, que indica também a elisão na pronúncia de uma das vogais. Em vez, por exemplo, de dizer kai ego e eu posso escrever kagó, que são duas palavras, né, a conjunção e o pronome. Essa é um pouquinho mais frequente do que a diéresis, eu diria. Então aqui a gente tem uns exemplos para a gente treinar a leitura, né? Como que lê essa palavra primeira, que a gente vê que o espírito é fraco, então não tem aspiração. Agape, agape, né? Todo mundo conhece a palavra em português, que tem um acento diferente, ágape, ela quer dizer amor. Mas os gregos tinham várias palavras para amor, ou melhor seria traduzir esse como um amor puro, um amor espiritual, tá? A gente tem a palavra aqui, aido, né? Com o O longo e o A acentuado. Eu canto. A gente tem outra palavra aqui que todo mundo conhece, bárbaros, que quer dizer bárbaro, estrangeiro, né? A raiz dessa palavra também é bem interessante. Essa consoante líquida, bal, RL, ela é da mesma raiz de balbuciar, porque os bárbaros para os gregos, os estrangeiros, eram aqueles que não falavam grego, logo que balbuciavam, né? Então aqueles que blá 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 blá, blá que balbuciam e não falam, bárbaros. Aí a gente tem essa palavra que deu um nome, né? Georgos, ge é a terra, vem de terra, e ergon é a raiz de trabalho, é aquele que trabalha a terra, o agricultor. Daí vem o nome Jorge, Georgos. Outra palavra que a gente conhece, né, em português, aí em grego, ela tá com o espírito fraco, o acento na primeira sílaba, e aí tem uma coisa que a gente já pode guardar agora. Quando a gente tem dois gamas, GG, o primeiro é pronunciado N. A gente pronuncia nge e não agelos. É angelos, angelos, tá? Angelos quer dizer mensageiro e aí anjo, tá? Angelos. Quando o gama é seguido de um gama ou quando o gama é seguido de um kappa, a pronúncia também fica nk. Então aí a palavra oncos, né? Que quer dizer carga, massa, tumor. Todo mundo conhece a palavra oncologia, né? Aí a gente tem a palavra o xi, como o xi é uma letra dupla que tem K, então quando o xi é precedido de gama, a pronúncia também é nk, certo? Então essa palavra se pronuncia como salpinx, salpinx. Lembra que sal tem que pronunciar o L, não é pronunciado como o U do português, salpinx, quer dizer trompete. Aí a gente tem o verbo, como ri é o K aspirado, precedido de gama, ele também vai ser pronunciado ang, né? Então, angen, angen. Esse é o infinitivo do verbo, é estrangular. A palavra dike, justiça, lei, dike. Aí outra palavra que a gente conhece, né? Eidolon, tá? Eidolon quer dizer ídolo, imagem, pode ser fantasma também. E essa daí, olha o zeta aí no começo, né? Zétesis,
Zétesis, indagação, investigação. Só uma coisa que pode ser que tenha passado desapercebida, vocês viram que aqui no eidolon, o acento e o espírito estão na segunda vogal, né? Mas eu pronunciei com acento na primeira. Quando a palavra começa por ditongo, o espírito e o acento, eles vão sempre na segunda vogal, mas eles têm que ser aplicado à primeira, tá? Então, por exemplo, se esse espírito aqui fosse forte, eu iria pronunciar reidolon, tá? Como se fosse antes do epsilon e não e não no iota. Outra palavra que a gente conhece, né? Agora com o espírito forte, helios. Helios. A gente conhece da tabela periódica, né, dos gases nobres, hélio, e é o nome também do Sol em grego, tá? Aí outra palavra que a gente conhece é psyche, que quer dizer alma, espírito, a psique, né? Daí psicologia. Outra palavra que a gente conhece, theos, Deus, divindade, daí teologia, teocracia. Outra palavra que a gente conhece, ideia, forma, ideia. Kakon, mal. Leon, leão. Marturia, testemunho, daí vem a palavra mártir, martírio. Nomos, a lei. Xylon, olha a letra dupla aí. Madeira. Muita gente conhece o xilofone, né, que é aquele instrumento de madeira, que você bate a madeira e ela soa. Aí também vocês conhecem oligos, pouco, pequeno, de oligarquia, o governo de poucos. Potamos, o rio, lembra do hipopótamo, né? Hypos, potamos, o cavalo do rio. Rhythmos, na verdade, o espírito ele pode aparecer na frente junto com o R também. Eu não vou explicar agora, porque a fonologia é cedo para a gente aprofundar a fonologia ainda, mas por enquanto sempre a gente vai pronunciar o espírito forte no Rô como se fosse um Rô normal. Rhythmos quer dizer ritmo, proporção. Na verdade quer dizer proporção e por analogia quer dizer ritmo, tá? Aritmos é um número, daí vem aritmética. Sphinx, a Sphinx, aquela do Egito, né? Tauros é o touro. Lyra, a lira, a harpa. Pharmakon é a droga, o remédio, o veneno, daí farmácia. Charis, graça, favor, daí vem Eucaristia, né? Homos, cruel. A gente quase nunca pensa quando vê escrito, né, que cru e cruel tem a mesma raiz em português. Tragoidia, essa também todo mundo conhece, a tragédia. Dá para quebrar essa palavra, mais para frente a gente vai falar dela. Orgué, raiva, paixão, daí vem a palavra orgia. Historia, aí agora vocês já sabem por que em português a gente escreve história com H, né? Porque é uma palavra grega. As palavras gregas que têm espírito forte, que entraram para o português, sempre são com H. Pensa em hematoma, né? De rema, é o A com espírito forte, tá?
Então é isso, aqui a gente... Aí aqui tem eu coloquei mais alguns exemplos, né, para treinar. Algué é o brilho. Evangelion é o evangelho, a boa nova, que literalmente quer dizer boa mensagem, tá? Euxamen. Quer dizer, eu pedi, eu rezei, né? Do verbo euhomai, é a primeira pessoa. É um verbo na voz média, a gente vai, a gente vai aprender mais pra frente. Plutos, o U normalmente se lê U, tá? Porque lembra que em grego não tem U, porque o Y, ele é lido U. Então, Plutos. Eu coloquei aqui Plutros, né? Tá errado também, já é o terceiro erro que eu encontro aí. Plutos, riqueza. Hyos é o filho. E aí, a gente tem a pontuação. O grego tem um ponto final, igual a gente em português, a vírgula é a vírgula. O ponto alto, que é um ponto final um pouco mais alto, corresponde à pausa expressa pelo ponto e vírgula em português. E o ponto de interrogação em grego não é o nosso ponto de interrogação, mas é o ponto e vírgula. Então, por exemplo, aqui, na pergunta qual é o seu nome? Ti onoma soiestin. Qual nome seu é? Mais ou menos isso, né? Então você vê que ele é uma interrogação porque está o ponto e vírgula no final indica a interrogação. Não é o único modo esse de dizer, para aqueles que já sabem um pouco, de dizer como é seu nome em grego. Você pode dizer ti esti to onomasu, como é o seu nome, ti onoma erreis, que nome você tem, poskaleisai, né? Como você se chama, mas era... o ponto aqui é que o ponto e vírgula corresponde ao ponto de interrogação em português. A gente tem o apóstrofo, que a gente já falou lá, né? Que é a elisão de vogais. E agora a gente tem alguns detalhes para reforçar, assim, para fixar bem. A gente tem consoantes que representam encontros de consoantes, né? O xi, que é uma letra dupla, ele representa o encontro das guturais com K, H, com sigma, ri com xi, o PB com psi e o dz, na letra zeta, tá? O H, que é o espírito, ele somente aparece no início de palavra, encontrado no dialeto ático. A letra gama, que representa o som G ou ng, antes de gama, kappa e ri, a gente já viu isso, né? Sungenes, afim da mesma família, da mesma origem, Sungenes. O grego tem alguns ditongos também, né? Ai, ei, oi, ui, au, eu, u, né? Muitas vezes a gente lembra que alguns ditongos tem o iota subscrito, né? Ai, ei, oi, au, eu, ou, são os ditongos longos. E isso, aqui essa apresentação básica serve mais ou menos para a gente conseguir começar a ler. Então é isso, eu acho que deu para... Agora a gente vai, no nosso próximo vídeo, na aula 2, a gente vai começar a ler, é um texto muito simples, não tanto para focar na gramática, mas para ver se a gente aprendeu as letras e está em condição de prosseguir. Então até a próxima, espero vocês lá.